Paz seja convosco, meditando em Salmos para o nosso crescimento espiritual, fortalecimento diante de Deus, porque Ele cuida de nós, Ele tem deixado a sua palavra. Jesus é bom, tudo que nós precisamos está à nossa disposição, se assim nós perseverarmos na oração e no entendimento prático da palavra de Deus. Davi escreveu os Salmos 31 e assim diz: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele se arrependia genuinamente, ele abria o coração. E Deus, ele não rejeita aquele que se arrepende sinceramente. Então, podemos aprender com Davi, através desse salmo, que Deus, ele é misericordioso, perdoa os nossos pecados e que nós não precisamos ficar presos a circunstâncias, a situações mentais na qual achamos que Deus nunca vai nos perdoar, mas nós também precisamos perseverar, porque há uma batalha entre a carne e o espírito. A nossa carne tem uma inclinação para o mal, sempre, mas quando a nossa alma, as nossas emoções, quando nós temos a nossa vontade controlada pelo Espírito Santo, nós não somos mais escravos daquilo que é errado diante de Deus. Por isso, vamos entender. Este salmo do versículo 7 ao 13 fala sobre o poder do pecado, o que é que o pecado faz na vida do homem. Entenda, Romanos está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os dias, quando acordamos, nós temos que lutar, nós temos que perseverar diante de Deus para sermos pessoas melhores e não mais escravizadas. Por isso, no versículo, justamente no versículo 7 e 8, Davi fala assim: Eu me alegrarei e me regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conhecestes as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Davi, ele cometeu um grande pecado. Ele adulterou, ele pegou a mulher de Urias, a mulher que era casada com outro homem, e enquanto ele não confessou os pecados, enquanto ele não se acertou diante de Deus, ele não teve paz. Então nós temos que entender que o pecado faz com que a gente deixe de receber a bênção de Deus. O pecado nos afasta da comunhão, da intimidade do nosso relacionamento com Deus, porque Deus é santo. Por isso, ele vai descrevendo o que aconteceu na vida dele. No versículo 9, Davi fala, a segunda parte: Porque estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. O pecado traz o quê? Angústia, tristeza, sofrimento na alma e no corpo. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos uma vida nova. Enquanto estivermos aqui neste mundo, vamos pecar? Sim, por isso é que temos o Consolador, o Espírito Santo como mestre para nos ajudar, a nos fortalecer, para nós crescermos. Por isso Davi, ele fala, ele estava o quê? Angustiado, a alma e o corpo dele sofria. Tem pessoas que são escravas de lembranças, de situações de anos atrás, e essas memórias ruins vão fazendo com que o corpo também adoeça. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada diante de Deus que o sangue de Jesus não possa limpar. Por isso, que nós possamos aproveitar, que nós possamos ler a palavra do Senhor e entender que estes últimos dias as pessoas têm e precisam estar na presença de Deus, mas não de qualquer jeito. Por isso, Davi fala também que no versículo 10,
a segunda parte do versículo diz assim: debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. O pecado enfraquece, traz doenças na mente, e se não formos libertos, se a pessoa não procurar o perdão, se a pessoa não se arrepender verdadeiramente, traz dor até onde? Como ele fala aqui, meus ossos se consomem, ou seja, há um enfraquecimento da parte de Satanás na nossa vida para que a gente não viva o que Deus planejou para nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós pecamos, mas a diferença é que aquele que confessa Jesus, ele tem o entendimento prático, pois o Espírito Santo habita dentro dele e o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer nos aperfeiçoar. O Espírito Santo não habita no meio da sujeira. Por isso Davi, ele foi se enfraquecendo, ele ficava remoendo aquela situação, e a consequência disso, no versículo 11 ele diz: tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos, e os que me veem na rua fogem de mim. O pecado traz acusação, o pecado traz solidão. Nós temos que entender que o projeto de Deus para nós é vivermos felizes, saudáveis e em sociedade, em comunhão uns com os outros. Mas tem pessoas que são muito rápidas em apontar o defeito do outro, mas são muito lentas para pegarem o dedo e voltarem e apontarem para dentro de si. Que a gente não venha estar apontando o dedo para quem caiu, porque a Bíblia diz que aquele que cuida que está em pé, cuide para não cair. E às vezes, quando a pessoa aponta o dedo naquilo que alguém caiu, pode acontecer que lá na frente essa pessoa caia no mesmo pecado também. Mas o que é que nós temos que entender? Que o pecado nos afasta da comunhão de Deus, mas Deus, ele é maior do que o pecado. Então, assim como tem o poder do pecado, tem o poder do amor de Deus. E dando continuidade, Davi vai falando do versículo 19 ao 24, o poder de Deus. No versículo 19 ele diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, do qual usas diante dos filhos dos homens para os que em ti se refugiam. Erramos, sim. Vergonhoso é continuar no erro. Por isso Davi fala: grande é a bondade do Senhor. Deus usa da sua misericórdia para quem se arrepende. Então, que nós possamos reconhecer que o amor de Deus nos traz o quê? Vitória sobre o pecado. Versículo 22. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, mas tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Deus está de braços abertos. Deus não rejeita o pecador. Deus aborrece o pecado, mas ele dá autoridade através do Espírito Santo para nós nos corrigirmos quando nós abrimos o coração. O amor de Deus também nos dá livramento. Versículo 23. Amem o Senhor todos vocês, que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui em abundância aos soberbos. Quem ama a Deus, quem se arrepende, tem socorro, tem livramento, tem restauração. E no versículo 24, o poder de Deus, através do seu amor, renova as nossas forças. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Na vida existem erros e acertos, dias de lutas, dias de vitória. Que nós possamos entender que estamos aqui nessa terra, nós estamos nos preparando para algo maior, um dia estarmos na presença do Pai, ver Jesus face a face. Mas para isso nós temos que caminhar firmes. O filho pródigo, aquela parábola que Jesus contou, ele pegou tudo o que tinha, pediu parte da sua herança antes do tempo, que o pai ainda não tinha morrido, foi para o mundão, perdeu tudo, esbanjou, mas lá, quando ele estava na miséria, ele caiu em si, ele se arrependeu. E ele disse: voltarei para a casa do meu pai e lhe pedirei perdão. E pedirei que seja tratado pelo menos como um dos seus servos, porque já não sou digno de ser filho. Mas o pai, que simboliza Deus nessa parábola, recebeu o filho de braços abertos e o colocou de novo na posição de filho, porque é essa a obra de Jesus na nossa vida. O pecado original nos afastaria para sempre da comunhão com Deus.
mas através do sangue de Jesus, através da obra de Jesus Cristo aqui na terra, a sua morte e ressurreição, nos religou a Deus. Então que nós não sejamos mais escravos daquilo que impede a nossa comunhão. Esse salmo é para nós olharmos para dentro de nós, para entender que muitas vezes somos rápidos em acusar, mas que nós possamos neste dia fazer uma análise. Senhor, como está a minha vida? Qual área eu preciso melhorar? Porque todos nós estamos aqui em um treinamento, num processo de aperfeiçoamento. E eu creio na obra que o Espírito Santo tem na minha vida, está fazendo na minha vida, na tua vida, na nossa vida, através desses momentos em que nós paramos e meditamos e estudamos a palavra do Senhor. Por isso vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, porque nós temos que reconhecer que somos humanos, enquanto estivermos neste corpo, estaremos sendo tentados, mas que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer. Ó Deus, como eu recebo pedidos de oração, de cura, de libertação, eu oro em específico por essa pessoa que está precisando ser liberta de algum tipo de vício. Senhor, eu oro por essa pessoa que precisa ser liberta no campo da mente, de pensamentos, de angústias, de tristezas, de mágoa, de raiz de amargura, que o Senhor venha arrancar todo o mal, toda a erva daninha, Senhor, que tem impedido o teu Espírito Santo de agir. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu ministro, eu declaro em teu santo nome a cura interior, a cura nas emoções. Deus, que nenhum seja preso a cadeias, mas ao contrário, que se quebrem os grilhões no poder e na autoridade do teu nome, e essa pessoa experimente o renovo, assim como Davi se arrependeu, assim como Davi entendeu que precisava pedir perdão e pediu e foi restaurado. Nós recebemos, meu Deus, o teu perdão, a tua cura, a tua restauração, porque nós cremos que tu és um Deus amoroso, mas que também corrige, porque o Senhor nos ama, e que nenhum de nós seja escravizados novamente, mas ao contrário, que sejamos livres para honrar o teu nome, ter uma família debaixo da tua bênção e debaixo da tua proteção, em o nome de Jesus. Amém. O chamado de Jesus é para sermos livres diante de Deus e sermos instrumentos para a glória do nome dele. Que ele te abençoe e te ajude, que as tuas fortalezas sejam cada dia mais prioridade no nome do Senhor e que as tuas fraquezas Deus transforme em fortalezas em nome de Jesus.